Olá, bom dia! Temos alunos por aí hoje, pronto para mais uma aulinha de matemática. Bom, então vamos lá, despertando, para nossa aulinha de matemática de hoje, terça-feira. É isso, graças a Deus. Vamos pegar o livro de vocês, abrir na página 191, tá certo? Então, vamos lá, acordando, despertando, pegue o lápis, a borracha, o material necessário para fazer as correções e acompanhar no livro de vocês, É o conteúdo. Bom, então, pega aí, crianças, o material. Lembrando sempre de fazer a higienização das mãos, porque a coisa não tá de brincadeira, A gente tem que ser responsável pela nossa própria saúde. Desde criança temos que aprender logo, Quais são os cuidados que devemos ter. Bom, então, na página 191, eu pedi para que vocês respondessem o conteúdo sobre o quê? Probabilidade estatística, Nesse livro sempre vem dentro dos conteúdos, vem um pouquinho falando sobre probabilidade. Bom, então aí nós temos uma primeira proposta que diz o seguinte: acompanha aí a leitura e diz tabela de dupla entrada e gráfico de barras duplas. Bom, então acompanha a leitura. O professor de uma escola realizou uma pesquisa sobre o esporte preferido dos alunos da faixa etária entre 8 e 10 anos. Cada aluno voltou uma vez e o professor registrou a pesquisa na tabela de dupla entrada ao lado. Olha aí a tabela, Esporte preferido dos alunos com idade entre 8 e 10 anos. O gênero, meninos e meninas. Os esportes, futebol, basquete, vôlei, certo? Bom, agora responda. Letra A. Quantas meninas participaram da pesquisa? Bom, vou ter que somar, Fazer uma soma, de quantas meninas. 13 mais 9 mais 19. Então, qual foi o total? 41. Letra B. Quantos meninos participaram da pesquisa? Também fazer outra soma, Bom, então aí a letra B, Quantos meninos, aí no caso, participaram dessa pesquisa? Que aí no caso vamos fazer uma soma, 15 mais 13 mais 7. É isso que deu o valor de 35. Letra C. Quantas pessoas preferem basquete? Bom, então vamos lá na linha do basquete, na coluna, 9 mais 13, que é o quê? 22. A letra D. Qual é o esporte preferido? Quantas pessoas preferem ele? Bom, o esporte que tem mais gente jogando é o futebol, e é, no caso, 28 pessoas. Bom, abaixo nós temos a tabela. Não é isso? Bom, então acompanhe a leitura aí. O professor representou a pesquisa em um gráfico de barras duplas, porém ele não preencheu o nome dos esportes. Complete o gráfico de acordo com as informações da tabela. Então, nós vamos olhar a tabela, o resultado e vamos ver, tá? Bom, o primeiro é futebol, O outro é o basquete. E, por último, é o vôlei, onde tem mais, No caso, tem as cores aí, Azul, meninas e vermelho, meninos. Ok? Certo? Então, confira aí com atenção, direitinho. E vamos lá para a página 192. Depois que vocês conferirem tudo direitinho aí. Tá certo? Bom, então lá na página 192, nós vamos trabalhar hoje com divisão exata e divisão não exata. Então, temos assim: acompanhe as situações a seguir.
A primeira situação. Fábio vai fazer bolos de cenoura para a quermesse. Para fazer cada bolo, ele precisa de 3 ovos. Quantos bolos Fábio poderá fazer com uma dúzia de ovos? Bom, podemos resolver esse problema efetuando a divisão, não é isso? 12 dividido por 3. Observe e complete os dados do problema. Então, vamos responder junto essa primeira situação? Bom, tem assim. Usando 3 ovos, Fábio poderá fazer um bolo. Aí depois, usando 6 ovos, Fábio poderá fazer quantos bolos? 2. Usando 9 ovos, Fábio poderá fazer quantos? Raciocínio? 3 bolos, não é isso? Só contar, né? 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Bom, e usando 12 ovos, Fábio poderá fazer quantos bolos? Bom, novamente, né? Fazer a continha ou a divisão, né? Ou a gente divide 12 dividido por 3, ou a gente vai fazer aquela sominha, né? Ó, para descobrir. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, foram quantas vezes o 3? 4 vezes. Então, no caso, dá para fazer 4 bolos. Não é isso? Bom, espero que vocês possam ter parado para raciocinar, né? Para fazer essa divisão, que em muitos casos a gente para descobrir fazendo uma adição, uma multiplicação, e aí a gente descobre qual é o valor, né? Bom, então continuando aí o raciocínio. Então podemos dizer que Fábio poderá fazer 4 bolos, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Não é isso? Olha só. 4, a quantidade de bolos. 3, quantidade de ovos que ele vai colocar em cada bolo. E o resultado, né? Que é o total de ovos que nós estávamos tentando descobrir. Tá certo? Bom, usando o algoritmo da divisão, temos 12 dividido para 3. Olha aí como é que está a forma, não é isso? Aí nós temos o 12, que é o dividendo, o 3 é o divisor e o 4 é o quociente. E o zerozinho lá no final é o resto da divisão, tá? Bom, então aí no balãozinho tem um garotinho que diz o seguinte: note que o resto, 0, é menor que 3, número pelo qual dividimos o 12. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4, por quê? 4 vezes 3 é igual a 12. E temos 12 menos 12, que é igual a 0. Como o resto é igual a 0, podemos dizer que não restarão ovos dessa dúzia, utilizada para preparar os bolos. Nesse caso, dizemos que a divisão é exata. Então, toda vez que finalizarmos uma divisão e o resto for 0, então ela é exata. Bom, vamos lá para a segunda situação na página 193, tá? Nós temos aí o seguinte: Bela tem 30 cartões postais e quer organizá-los em pacotes com 6 cartões. De quantos pacotes ela vai precisar? Olha só aí a Bela olhando os cartões, né? Observando. Então, como queremos saber de quantos pacotes Bela vai precisar para organizar os 30 cartões, e cada pacote deverá ter 6 cartões, podemos efetuar a divisão de quanto? 30 dividido por 6. Tá certo? Então, façam aí, né, no caderninho de vocês, essa continha para descobrir. Bom, para isso, vamos organizar, não é isso? Uma tabelinha para a gente descobrir, tá certo? Quais são os possíveis valores que Bela pode estar encontrando, né? Ter o total de cartões, até chegarmos em 30. Ou então, quem tiver a dificuldade, pode fazer também as bolinhas, né? Como eu ensinei lá no início, a gente faz as bolinhas contando
para descobrir quais são os valores, tá certo? Então, vamos lá, então, observar aqui a tabela para descobrir qual é esses valores. Também, criança, é importante, né, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente usar o método da aproximação, né? Ok? De pensar e ver, o número mais próximo é esse. Bom, então aí na tabela nós temos, olha só, quantidade de pacotes, né, ó, um pacote, quantidade de cartões em cada pacote, 6. Então, 1 vezes 6, 6. 2 pacotes, 2 vezes 6, 12. 3 pacotes, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Pronto. Então, já encontramos, né? Fizemos uma multiplicação para encontrar o valor 30. Então, se 5 vezes 6 é igual a 30, como é que nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente pegar, né? Isso já que a gente já sabe que 30, né, é o resultado. Então, 30 dividido por 6, eu já vou descobrir, eu já vou encontrar que é igual a 5. Tá certo? Bom, então, vamos observar mais abaixo no livro de vocês, resolvendo, né, fazendo essa resolução. Olha só. De acordo com a tabela, Bela deverá usar 5 pacotes, pois 5 vezes 6 é igual a 30, né? Bom, usando o algarismo da divisão, temos aí o dividendo, que é 30, o divisor, que é 6, o quociente, que no caso é a resposta, é 5, e o resto deu 0, né? O resto da divisão. Bom, aqui também é uma conta exata, né? O resto é igual a 0. A divisão é exata, porque não sobrou nada. Bela precisará de 5 pacotes para colocar os cartões, tá certo? Bom, então é muito interessante a gente entender e dominar um pouquinho mais a multiplicação, né? Porque muitas vezes, para a gente resolver uma continha de divisão, a gente precisa também usar a multiplicação, né? E também, no caso, não só a multiplicação, também a gente utiliza, né, todas as operações para resolver a divisão. Isso é muito interessante, né, que a gente reforça e revê todas elas. Rever a adição, rever a subtração, a multiplicação, tudo dentro de uma continha de divisão. Bom, então vamos lá na página 194. Mudem para a página 194 para a gente ir para a nossa terceira situação, tá certo? Bom, então temos aí, Wanda fez 21 sushis para montar pratos para um jantar. Ela colocará 4 sushis em cada prato. Quantos pratos ela poderá formar? Sobrarão sushis fora dos pratos? Quantos? Bom, então, nessa situação, nós vamos ter que distribuir, não é isso? Para responder a essas perguntas, podemos determinar quantas vezes, no máximo, cabe 4 cabe em 21, né? Então, podemos fazer, olha só, 21 menos 4. No primeiro prato, 17, né? Ó, o 21 é a quantidade total de sushis, o 17 é a quantidade de sushis que ainda podem ser colocados nos pratos. Segundo prato, o que é que nós temos aí? Diz o seguinte, que 17 menos 4 é igual a 13. Então, nós poderíamos, né, botar 5 pratinhos e colocando, né, ó, 4 sushis em cada um, ou, né, para ver se algum prato vai ficar com menos de 4 ou se vai sobrar algum sushi, né, que não irá para nenhum dos pratos, porque só vai ser colocado 4 sushis em
cada prato, tá certo? Bom, então fica assim, né, ó. É 17, que é a quantidade de sushis depois de montar o primeiro prato, né? Sobraram apenas 17 e vai ser colocado 4, vai ser retirado dos 17, 4, tá certo? Então, quantos ficaram? Ficou a quantidade de 13, né? Que é a quantidade de sushis que ainda podem ser colocados nos pratos, tá certo? Bom, então, a gente tá aí o primeiro prato e o segundo prato, terminando o segundo prato com 13. Bom, agora, né, nós pegaremos o que sobrou, que foi 13, né, depois de retirar 4, e vamos formar esse terceiro prato, que é o quê? 13 menos 4, vamos ficar sempre retirando 4 sushis. Então, 13 é a quantidade de sushis depois de montar o segundo prato, menos 4, que ficaram quanto? 9. Então, a quantidade de sushis que ainda podem ser colocados nos pratos é 9. Vamos lá para o quarto prato, que é o que sobrou, né? 9 menos 4. Então, 9 menos 4, né? 9 é a quantidade de sushis depois de montar o terceiro prato. E 9 menos 4 é igual a 5. E 5 é a quantidade de sushis que ainda podem ser colocados nos pratos. Bom, e o quinto prato vai ser o quê? 5 menos 4, que é igual a 1. Então, 5 é a quantidade de sushis depois de montar o quarto prato. E 5 menos 4, temos igual a 1. 1 é a quantidade de sushis que sobrou fora dos pratos, né? Então, estará aí a nossa resposta. Então, Wanda vai formar 5 pratos com 4 sushis em cada um. E sobrará um sushi fora dos pratos. Então, notem que para formar 6 pratos, seriam necessários 24 sushis, né? 6 vezes 4, que é igual a 24. O que ultrapassa o total de 21 sushis que Wanda fez. Então, notamos que 4 cabe no máximo 5 vezes em 21, tá certo? Bom, então agora, espero que vocês tenham entendido isso daí, como eu já falei, podem estar fazendo as bolinhas, né? Para estar identificando quantas vezes podemos estar colocando em cada prato. E vamos lá para a página 195. Vamos lá, então, para a gente finalizar esse probleminha, tá certo? Então, como é que fica? Bom, esse problema também pode ser resolvido com o algoritmo da divisão, tá certo? Então, fica aí. 21 é o dividendo, 4 é o divisor, 5 é o quociente, que é a resposta, e 1 é o resto da divisão. Então, essa continha não é exata, tá? O número 21 dividido por 4 é igual a 5, com o resto 1. Como o resto nessa divisão é diferente do zero, dizemos que a divisão não é exata. Entendido, crianças? Bom, então note que o resto 1 é menor que o 4, número pelo qual dividimos o 21, certo? Então, toda vez que nós fizermos uma divisão onde o resto da divisão for zero, ela é uma conta exata. E quando o resto não for zero, ela é uma conta não exata. Certo? Compreendido? Bom, então eu quero que vocês respondam a página 195 e a página 196, tá certo? Que são um total de 6 questõezinhas. Então, resolvam esses 6 questionários sobre divisão. Leia com atenção para poder descobrir quais são os valores, né? Para matar a charada rapidinho, tá certo? Então, bons estudos. Finalizamos a nossa aulinha de hoje sobre divisão, certo?
E na próxima aula a gente faz as correções e também vamos fazer uma revisãozinha do que poderá cair na prova, né? Teremos uma prova logo, logo, tá? Um beijão e um abraço no coração de cada um.